Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Família é 10. Que bom ter você conosco, depois de uma participação super especial da ministra Rossana Lira, nós estamos aqui para falar de um assunto que eu acho muito importante. Mas nós teremos ainda outras participações, aguardem porque nós teremos novidades. Mas hoje, querido, eu queria começar a falar sobre criação de filhos. Esse que é um assunto por demais importante nos dias de hoje, e como eu falei nos vídeos anteriores, os filhos, eles mudam completamente a rotina do casal, porque você, quando casa, você está lá naquela vida completamente livre, de preocupação com o horário, viagens tranquilas, e os filhos, eles mudam completamente a rotina do casal. Mas para falar de filhos, nós temos que voltar lá para o início. Vamos lá para Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O significado dessa palavra fecundo quer dizer aquele que tem capacidade de fecundar, aquele que tem capacidade de reproduzir, de gerar outro ser idêntico. É aquele que não é estéril. Na nova linguagem de hoje, ela diz assim: e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Então nós percebemos, queridos, que dentro do plano de Deus, do plano que Deus tinha para o homem, de dominar e sujeitar a terra, passava pela multiplicação do homem. Ele precisava se multiplicar sobre a terra, porque senão ele não teria como cumprir essa parte onde Deus diz que o homem precisa dominar sobre a terra. Em Gênesis no versículo 9, no capítulo 1, Deus repete a mesma coisa para Noé. Se você lembrar, a terra ela foi destruída, por causa do pecado. Deus ele eliminou a raça humana, e Noé juntamente com seus filhos ficaram na arca, e essa mesma ordem que Deus havia dado para Adão de crescer e se multiplicar, ele também deu para Noé e para seus filhos. Gênesis, no capítulo 9, no versículo 1, está dizendo assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E ele repete a mesma coisa lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, querido, esse é o plano inicial de Deus para a vida do homem: crescer e se multiplicar e ter muitos filhos sobre a terra. A Bíblia diz lá em em Salmo 127, no versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, que é o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim os filhos da mocidade, na mão do valente ou na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, você percebe que nessas passagens que eu li, que Deus, ele criou o homem para se multiplicar e para ter muitos filhos. Mas uma pergunta, querido, que a gente pode responder aqui dentro dessa ministração é obrigatório ter filhos? Não, querido, não é obrigatório ter filhos. Existe aqui
uma ordem, digamos assim, uma ordenança da parte de Deus, mas não uma obrigação. Ter filhos ou não ter filhos é uma questão de escolha. Do mesmo jeito que Deus deixou para o homem escolher casar-se ou ficar solteiro. A Bíblia deixou muito claro isso, né? Paulo também fala sobre isso, que não é obrigatório casar, né? Quem pode ficar solteiro, fique solteiro. Do mesmo jeito que não é obrigatório ter filhos. Mas, querido, deixa eu te dizer. Quem tem filhos é que sabe as bênçãos que são os filhos, né? Antigamente, você podia perceber lá na antiga aliança, e até pouco tempo atrás, que as pessoas elas tinham muitos filhos. As famílias sempre eram muito grandes, né? Porque as pessoas elas se multiplicavam. E eu tive, por exemplo, 2 filhos. Depois eu vim a perceber que eu poderia ter tido mais filhos, mas quando eu me casei, eu não conhecia a palavra como eu conheço hoje, né? E portanto, querido, eu não tinha uma confiança, uma segurança em ter muitos filhos como meu pai teve, né? Que nós somos de uma família de 8, né? Eu tenho 7 irmãos. E uma coisa que nós percebemos aqui ao ler esses versículos é que diz que antes de Deus dar essa instrução para o homem ter muitos filhos, ele abençoa o homem, ele os abençoou. Então, querido, os seus filhos quando nascem, você estando uma vez aliançado com Deus, né, através do novo nascimento, através de Cristo Jesus, os seus filhos já nascem abençoados. De forma que você, querido, tem toda a capacidade de criar e de produzir esses filhos que são abençoados por Deus na sua casa, né? Então, antigamente você via famílias grandes, né? Hoje já está se tornando uma coisa mais rara, né? Você encontrar famílias grandes. Se você encontrar uma família com 4, 5 filhos, hoje já é uma raridade. As pessoas estão tendo, no máximo, 2 filhos, né? E muita gente, né, que eu pelo menos conheço bastante, com um filho só. Sem falar em casais que já optaram, né, quando casaram, de não ter filhos, né? Então, a gente percebe que ter filhos não é obrigado, né? Ter filhos é uma escolha, mas é uma grande bênção para as nossas vidas, né? Eu, por exemplo, tive 2 filhos, e os meus filhos, queridos, eles são uma grande bênção para as nossas vidas, para o nosso ministério, né? Hoje eu percebo que se eu tivesse pelo menos 4, né, eu estaria muito mais, digamos assim, dentro daquilo que Deus tinha para mim, para a minha vida, para o meu ministério, se eu tivesse mais filhos. Mas eu estou muito feliz com os meus filhos, graças a Deus, que são uma grande bênção para mim e para a minha família, né? Então, como eu falei, na antiga aliança, querido, era algo fundamental. Você precisava ter uma descendência, né? Basta você ver o que Deus fez com Abraão, né? Para que Abraão tivesse a sua descendência, para que Abraão gerasse filhos, né? Foi necessário uma intervenção divina, dada a importância que Deus dava para essa questão da família. Jacó, que era neto de Abraão, por exemplo, teve 13 filhos, né? Então isso foi praticado por muitas gerações, né? Mas agora as famílias elas estão encolhendo, né? Eu mesmo tive 2 porque eu não queria que os meus filhos passassem o que eu passei, as dificuldades que eu passei, né, dentro da criação, né? E eu tive 2 filhos, mas graças a Deus eu estou muito bem com os meus filhos. Então, que Deus nos dá essas oportunidades, mas nós continuamos escolhendo, né? Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada, né? De forma que, se você não tem filhos, eu te incentivo, tenha filhos, porque é uma grande bênção, porque você nunca vai saber o que é ser pai ou o que é ser mãe, se você não tiver essa experiência, né? Mas eu quero te dizer que Deus vai respeitar as suas escolhas, e isso é algo maravilhoso. Mas
fica aqui a nossa dica, né? Se você está gostando dos nossos vídeos, compartilha, né? Deixa aí o seu like, né? Para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com essa série de vídeos sobre família, que eu tenho certeza estará edificando a tua vida. Amém? Então, até o próximo vídeo. Vamos continuar falando de filhos, porque o assunto é muito longo, tá? E nós vamos ter várias ministrações sobre isso. Então, fica conosco, porque família é 10.